Vem cá, não tem um filho no Brasil que nunca tenha ouvido a mãe dizer: meu Deus do céu, é tudo eu. O dia que eu morrer, vocês vão me dar valor, não vão não? Se eu for aí no seu quarto e achar essa camiseta que você tá procurando, eu vou esfregar na sua cara. A editora-chefe aqui do jornal disse que a mãe dela não era tão bruta assim não, mas que falava outras pérolas também. Bom, mãe, gente, é tudo igual. E esse é o nome do talk show que o SBT promove com o patrocínio do JK Shopping, do Ultra Box, da agência Vera 360 e dos Enxovais Paulista. No próximo sábado, dia 7 de maio, na praça de eventos do JK Shopping, eu espero você e a sua família para esse encontro que vai ser inesquecível, tá? Um momento muito especial. Podem vir as mães, os filhos, as avós, a família toda. Eu vou estar lá para apresentar o talk show, vou receber várias mães famosas do DF para um bate-papo massa. A nossa apresentadora Viviane Costa estará lá também com os filhos para uma gincana muito divertida. Minha mãe também vai. Então eu te pergunto, posso contar com a presença de vocês? Ó, tá aqui no telão, sábado agora, 7 de maio, 3 da tarde, na praça de eventos do JK Shopping. Mãe, é tudo igual. Gente, a entrada é gratuita, a gente vai ter alguns brindes para sortear e vai ser muito legal encontrar vocês pessoalmente mais uma vez, tá bom? Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, nosso jornal já começou, mas na volta do break eu te conto todos os destaques da edição de hoje. Nós voltamos já. Seja bem-vindo, nós estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição, e estes são os destaques de hoje. Polícia prende Rei do Pó. Boa tarde, Maicon Leão. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Na verdade, a prisão foi quase de toda a família real. A gente vai trazer detalhes dessa operação Sistema, que cumpre mandados de busca e apreensão, também de imóveis. A gente tem aqui uma grande quantidade de armas e de dinheiro. Contando todos esses mandados de prisão, Malta, foram apreendidos mais de 100 mil reais. Daqui a pouco a gente chega com os detalhes dessa operação. Combinado, Maicon, até já. Menino sofre corte profundo na trave de uma quadra de esportes. Kátia Gomes. Ele estava na aula de educação física quando esse acidente aconteceu. O pai veio até a escola achando que tinha sido um simples arranhão, mas quando chegou aqui, viu que ele estava com um machucado exposto. Ele foi levado para o hospital, onde recebeu 19 pontos. Até já, Kátia. O prazo para regularizar o título de eleitor acaba hoje à noite, às 11 horas e 59 minutos. Na segunda-feira, o site do Tribunal Superior Eleitoral apresentou instabilidades devido ao grande número de acessos. Foram quase 500 mil de atendimentos pela internet. Já nesta terça, não foram relatados problemas na página. Apesar das dificuldades para quem deixou para a última hora, a Justiça Eleitoral não recomenda que as pessoas busquem os cartórios para regularizar o título. Seja muito bem-vindo, o nosso jornal já começou. Deixa eu começar acionando o repórter Maicon Leão, que está com a gente ao vivo e traz as informações sobre a prisão do Rei do Pó. É o Maicon que está com a gente a partir de agora, não é? Maicon, seja bem-vindo ao jornal. Que informações você tem para nós? Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente está falando de uma mega operação da Coordenação de Repressão a Drogas, que cumpriu ao todo, além do Distrito Federal e outros 4 estados, mais de 130 mandados. Só para vocês terem uma ideia, essas são apenas algumas das armas e também da quantidade de dinheiro que foi apreendido. A gente está falando da maior organização criminosa de distribuição de cocaína do Distrito Federal. A polícia levanta ainda, se não do Centro-Oeste. Quem está aqui ao meu lado para trazer detalhes dessa investigação é o delegado Paulo Pereira, que vai explicar para a gente direitinho. Doutor, esse grupo agia em 2 frentes aqui no Distrito Federal, uma ali na Tele Brasília e outra em Samambaia. Como que isso funcionava? Essa investigação já vem acontecendo há 3 anos? Aproximadamente 3 anos e meio. É uma organização criminosa só, dividida em 2 núcleos, né? Um núcleo que atuava na Tele Brasília e o outro na região de Samambaia e Ceilândia. A gente identificou que eles possuíam um trabalho único, né? A liderança era exercida por 3 indivíduos, né? Um morador aí da Vila Tele Brasília e os outros 2 originários de Samambaia, porém no momento moravam em Águas Claras, em um prédio de alto padrão. Delegado, o que chama a atenção, principalmente desse líder ali da Tele Brasília, era a forma como ele agia ali na região, como se fosse como é que a gente estava conversando antes, daquelas máfias italianas. Ele fazia ações para que conseguisse aproximar dele a comunidade. No meio dessas ações, eles conseguiram eleger inclusive uma conselheira tutelar? Sim.
Exatamente, a expressão adequada é essa mesmo, práticas mafiosas, né? De cooptar o apoio, né, da população. Inclusive, nós temos registro na investigação de 2 eventos que foram patrocinados por ele, uma festa do Dia das Crianças e uma festa de Páscoa, onde distribuiu alimentos, distribuiu ovo de Páscoa e caixas de bombom para as crianças. Essa festa aí, realizada por ele do Dia das Crianças, teve até contratação de super-herói, tudo que você imagina, entendeu? E assim, não é muito comum, né, a gente ter contato com esse tipo de conduta nessas investigações de tráfico de droga, que foi uma surpresa assim, para os policiais. Mas a gente já vem investigando essa Orquim já há um bom tempo, e essa foi uma das condutas adotadas por eles, e como você disse, né, durante a investigação surgiu essa situação e foi documentada nos autos aí de que efetivamente a fama desse indivíduo da Telebrasília, assim como além da fama ele transportou eleitores, né, que ajudaram a eleger a conselheira tutelar, que no caso é a sua ex-esposa. Coisa que até então a gente só vê em filme, ou se não em outros estados, como Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está vendo acontecer aqui do nosso lado. E delegado, não era uma coisa que, por exemplo, ele tentava manter escondido, não, era ele escancarado mesmo, ele inclusive se vangloriava dessa situação, desse status lá na comunidade? Sim. Nós temos denúncias aqui, né? A polícia recebe denúncias anônimas, né? Através do sistema de COI 197. A gente tem denúncia desse indivíduo aí de mais de 12, 13 anos. Então, assim, obviamente ele já deve ter sido investigado já por outras polícias, outras delegacias. Ele é conhecido da polícia de uma forma geral e ele conseguiu aí ficar longe aí de imputações de tráfico de droga, em razão, ao mesmo tempo que ele né, age dessa forma, né, a conduta no tráfico de drogas é até discreta. Por isso foi um trabalho muito difícil para a polícia, né, que durou vários anos, mas que nós logramos isso aí concluir de forma substancial e conseguimos vincular a essa organização criminosa 2 grandes carregamentos de cocaína, um deles de 300 quilos de cocaína, que foi uma apreensão realizada pelo COD do estado de Goiás, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. A segunda apreensão foi essa coordenação que fez, no mês de fevereiro agora desse ano, 205 quilos de cocaína. E essa droga era destinada ao Distrito Federal, né, a abastecer aqui o mercado consumidor do Distrito Federal de uma forma geral, né, principalmente os mercados consumidores aí da Ceilândia e de Samambaia. Delegado, o Rogério Silva está mostrando para a gente, esse armamento foi apreendido aqui no Distrito Federal, parte desse dinheiro, mas também tem mais armas apreendidas em outros estados. Tudo isso era utilizado por essa organização criminosa. Aqui está misturado, né? Tem arma, tem alguns desses indiciados, aí, desses integrantes da organização criminosa que tem autorização de CAC, né? E algumas dessas armas são armas ilegais, né? Que não correspondem a essa modalidade. Então tá misturado. Ainda existem outras armas que foram apreendidas em outros estados por outros integrantes, né? Aconteceu isso no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. No total lá foram 7. E localizadas armas raspadas e irregulares, né? No estado do Mato Grosso foi localizado aproximadamente 23 quilos de cocaína, né? E nós temos droga apreendida na operação de hoje aqui, só que por questões de logística não deu para colocar aqui agora. Delegado, a gente tem também apreendidos, inclusive, imagens, carros lá de fora, carros de luxo, inclusive 2 deles juntos, avaliados em mais de R$1 milhão. Como que funcionava esse esquema para lavagem de dinheiro? Porque a gente sabe que em algumas dessas movimentações, essa organização criminosa chegou a movimentar cerca de R$10 milhões. Sim, um dos modus operandi aí que foi documentado nos autos é exatamente esse, né? Que é através de veículos automotores, né? Então, esses líderes da Orcrim, principalmente os 3 aí que eu citei, tinha esse costume de adquirir veículos de alto padrão e de repassá-los, né, rapidamente para terceiros, ou então de adquirir veículos e mantê-los em nome de terceiros. Assim como veículos automotores, também imóveis, né? Foram catalogados vários imóveis e a Justiça decretou o sequestro judicial de alguns deles. A gente tem o sequestro judicial de 5 imóveis hoje aqui, decretados pela Justiça, e o total de veículos com sequestro judicial, acredito que sejam 33.
Delegado, para quem está em casa entender como funcionava esse esquema de logística, essa droga era trazida do exterior para cá, normalmente em países com fronteira ali no Mato Grosso do Sul. Como é que funcionava essa questão de logística? O senhor estava conversando com a gente antes que eles chegaram a adaptar um carro para disfarçar esse transporte, para conseguir esconder essa droga? Uma das modalidades, né, de transporte de droga que está documentada, né, que existem vários tipos de modalidade, nem sempre esse grupo criminoso aqui providenciava esse transporte, mas 2 ocasiões dessas foram documentadas, que foram essas 2 situações que eu falei há pouco, né, das 2 apreensões. Nos 2 casos, igualmente, foi a mesma situação, o mesmo modus operandi, né? Eles contrataram, né, eles adaptaram os veículos, né? No primeiro caso, o veículo é um caminhão boiadeiro, foi adaptado uma gaveta gigante no caminhão na parte de baixo da carroceria e ali foram colocados 300 quilos de cocaína. No segundo caso, um veículo de manutenção de rede elétrica, um veículo que inclusive pertenceu à CPFL, a Companhia Força e Luz de São Paulo. Esse veículo foi adquirido no Paraná, foi adaptado pela organização criminosa para parecer um veículo de manutenção de telefonia celular, né? A Urcrim contratou uma pessoa que tinha formação na área e esse indivíduo que constava como proprietário do veículo. Essa mesma pessoa foi a pessoa que foi até a região fronteiriça, né, do estado do Mato Grosso, ali nas imediações de Cáceres e Mirassol do Oeste, de onde essa droga foi carregada, foi acoplada nessa caminhonete, foram colocados ali antenas de telefonia celular móveis adaptadas aí no veículo. E esse veículo, posteriormente, veio para o Distrito Federal e a gente fez o acompanhamento e a abordagem dele no caminho, né? Porque ele até teve um problema mecânico, teve que ser no caminho e havia 205 quilos de cocaína. Então, assim, essa é uma das modalidades. Nem sempre essas organizações criminosas fazem isso. Eles também podem pagar, né, para o crime organizado aí do Sudeste, fazer o transporte dessa droga, pagam frete, pagam o serviço e a droga chega através de caminhões aí, de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar, caminhão de grãos, etc. Uma das modalidades é essa, porém a gente conseguiu documentar 2 dessa forma aqui, como eu estou dizendo. Isso aí foram apenas alguns dos disfarces. Malta, para quem está em casa entender também a grandiosidade desse esquema, entre os mandados de prisão, na verdade entre as pessoas presas, foram 14 mandados de prisão temporários pedidos pela Justiça, mas a operação já teve até agora há pouco 20 presos, estão um farmacêutico que seria responsável por passar insumos para essa organização criminosa, que inclusive na casa dele foi encontrado também cocaína, o que faz a polícia acreditar que essa droga também era misturada, processada aqui no Distrito Federal? Sim, com certeza. Esse indivíduo, né, teve o mandado de busca decretado para a residência dele em razão da suspeita de integrar a organização criminosa com essa função, com a função de adquirir insumos, né, pelo fato de ser farmacêutico, de ter o acesso mais fácil a esses insumos e fazer a mistura para eles, né? O objetivo hoje lá era esse, porém acabamos encontrando a cocaína propriamente dita na residência dele e foi lavrado o auto de prisão em flagrante aqui por tráfico de drogas. E na casa do farmacêutico também havia 3 armas, 2 delas ilegais. Malta, outra situação que chama a atenção, inclusive, da polícia, era a forma como esse grupo era unido. Chegava a se tratar como família mesmo, né, delegado? Deles se encontrarem, estar sempre nas rodinhas e, inclusive, passando transações financeiras um para os outros. Essa movimentação entre as contas foi flagrada muito durante essa operação, delegado? Sim, né, nesse período todo da investigação aí de mais de 3 anos, nós conseguimos, né, documentar informações que provam, né, que eles realmente agiam como uma família. Eles viajaram juntos, eles jantaram juntos, eles compartilhavam veículos entre eles, um buscava a esposa do outro, tal. Eles se comportavam de forma mafiosa como uma família, né? E qual foi a outra pergunta? Era justamente dessa questão de como que era a conexão deles e essa movimentação financeira. Então eles tinham essa relação familiar de buscar a esposa de um, de outro, essa relação mesmo como se fossem de uma família. E foi documentada, né? A investigação documentou essas movimentações financeiras entre eles que ajudaram a corroborar aí os indícios de envolvimento, de vínculo entre essas pessoas, né? E depois a investigação acabou nos levando à apreensão dessa grande quantidade de droga, né? E também foi documentada na investigação, foram documentados vários atos de lavagem de dinheiro. Nós temos aproximadamente 23 indiciamentos por lavagem de dinheiro majorado, né? Além disso, também foi utilizada a estrutura
né, de uma organização criminosa do estado de Minas Gerais, uma organização criminosa gigantesca, né, sobre a qual houve uma operação muito grande da Polícia Civil de Minas e do Ministério Público de Minas Gerais no ano passado, Operação Washington é o nome da operação, e essa organização criminosa do DF se apoiou na organização de Minas Gerais para poder fazer lavagem, para conseguir fazer lavagem de dinheiro e utilizar a estrutura deles também para aquisição de drogas. Para quem está em casa, essa organização criminosa lá de Minas, que eles usavam a estrutura, era como se fosse uma empresa que eles pagavam para lavar esse dinheiro, que dava o suporte. Eles chegavam, olha, eu tenho uma quantidade de dinheiro aqui, preciso legalizar ele. Essa empresa funcionava nessa parte de tornar esse dinheiro que vinha do tráfico legal? Também, né? É uma prática. É o seguinte: essas empresas foram constituídas, acredito que no ano de 2018, 2019, né, por um grupo de criminosos de Minas Gerais que cooptavam pessoas humildes e pagavam quantias pequenas para eles e constituíram várias empresas no nome das mesmas pessoas, né? Então, assim, essa infinidade de empresas, eu acredito que sejam 19 ou 20, elas recebiam dinheiro do crime organizado do país todo, né? A investigação excelente investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, né, apurou aí que a movimentação supera 750 milhões de reais, superou 750 milhões de reais. Essas pessoas estão todas presas, a maioria das pessoas que têm a culpabilidade um pouco maior dessa situação de Minas estão presas no estado de Minas Gerais, algumas delas em Belo Horizonte, né? Mesmo presas foram alvos dessa operação. Sim, foram alvos, estão indiciadas aqui por lavagem de dinheiro. Não houve cumprimento de busca, nem mandato, porque não havia interesse, eles já estão presos lá e recentemente, né, foi cumprida e também busca na residência deles. Obrigado pela participação do senhor no SBT Brasília, pelos esclarecimentos. Malta, como você brincou aí no início, o rei do pó agora vai reinar na prisão. E olha o prejuízo que a quantidade de armas inclusive caras, além da quantidade de dinheiro em espécie que foi apreendido, que até agora, inclusive, com esses mandados cumpridos em outros estados, ultrapassam os R$100 mil, isso em espécie. Deixa eu tentar dar um contexto aqui para as pessoas em casa. Rotineiramente a gente trata aqui de operações policiais, mas essa, pelas informações que o delegado e o Michael nos trouxeram, ela é diferente. Uma coisa é você praticar um roubo sozinho, outra coisa é o criminoso agir em grupo, isso começa a ficar mais grave, ele está numa organização criminosa. Aí ele pode ir tornando a ação dele mais complexa, pelo tráfico de drogas. Depois, com o dinheiro que ganha do tráfico de drogas, lava dinheiro, faz a lavagem do dinheiro para poder parecer para a autoridade fiscal, para a Receita, por exemplo, para a Secretaria de Fazenda, que aquele dinheiro vem de uma atividade ilícita e não do tráfico. Para continuar nesse trabalho de lavar dinheiro, ficar rico sem chamar atenção para o errado que está fazendo, começa a ter intercâmbio de informações com outras organizações criminosas complexas e importantes também, como foi essa de Minas Gerais. Quando a gente chega num montante de 750 milhões de reais movimentados por uma organização, a gente tem noção do tamanho dela e da importância de ter colocado todos esses indivíduos atrás das grades. Eu só fico com uma pergunta, Michael, que eu queria que você respondesse brevemente, se precisar da ajuda do delegado. Que vantagem tinha essa quadrilha em ajudar a eleger uma conselheira tutelar? O que eles queriam com isso? Malta, justamente essa questão de mostrar o poder, a força que esse homem tinha. Eu vou estar repassando agora essa pergunta para o delegado. O Malta quer saber no estúdio que vantagem essa organização criminosa teria, primeiramente, em conseguir eleger essa conselheira lá na região. Eu acredito que eles pensavam que teriam com tranquilidade, né? Talvez uma intenção de futuramente se aproximar de agentes públicos, né? de ter ali um certo prestígio da comunidade, o indivíduo pensa que pode se furtar a ação das autoridades. Eu acredito que essa teria sido a intenção dele, de se manter distante. Eu ajudo aqui, eu sou bonzinho, entre aspas, com a comunidade, né? Porém, ninguém vai mexer comigo. Só que se você olhar, né, as denúncias anônimas estão documentadas no inquérito, várias delas dão conta, informam que há suspeita de que crianças e adolescentes eram cooptadas aí pelo tráfico de droga para vender droga na vila. Então, assim, isso é um fato que está nos autos ali. São inúmeras as... A gente não conseguiu filmar de forma efetiva até para finalidade de inteligência da investigação. Porém, isso está documentado nos autos. Então, há suspeita, né, de
de que adolescentes eram cooptados para utilização, para venda de drogas ali dentro. Isso não foi surpreendente, não houve aí uma situação de flagrante nesse sentido, mas isso vai ser apurado também com rigor. Tem indícios, então, de que esses criminosos aliciavam crianças ali, para ser como a gente ouve muito falar em estados fora, para serem os aviõezinhos ali da vila? Sim, para de repente fornecer algum tipo de informação, a polícia está entrando, etc. E nos autos aí a gente tem evidências de que, como eu te falei, aquela situação de distribuir caixa de bombom para criança, entendeu? Então, quer dizer, um indivíduo que está envolvido com uma situação gravíssima dessa, tráfico de cocaína, que é uma substância muito danosa à saúde das pessoas aí, que imagino tanto de família do Brasil que são prejudicadas por essa droga, que enfrentam problemas gravíssimos, ao mesmo tempo queria parecer que era um indivíduo bonzinho, e aí o provedor da comunidade, o que de fato não era, porque só traz malefício para a sociedade, Então, por trás desse criminoso tem todo esse histórico que a gente conhece aqui, mas lá ele tentava vender aquela imagem de bom moço, de que era uma pessoa do bem, que estava próximo da comunidade, mas o que a gente viu, Malta, que as investigações mostram é exatamente ao contrário. Inclusive com esse detalhe importantíssimo que o delegado trouxe pra gente, dessa parte da aliação, na verdade tentar aliciar esses menores ali para fazer, seja o simples fato de informar esses criminosos, olha, a polícia está chegando, de toda forma já é aliciar esses menores para acabarem fazendo parte dessa organização criminosa, Aí faz todo sentido, numa hipótese como essa que o delegado levantou de aliciamento de menores, você ter uma conselheira tutelar que faz parte do teu bando. Porque se isso for comprovado pela polícia, pensa bem, se você usa crianças e adolescentes para traficarem droga junto com a tua quadrilha, se algum vizinho percebe, se alguém que tem uma conduta direita entende que aquilo ali não é errado, o primeiro órgão público que ela vai buscar para fazer uma denúncia, além da polícia, é o conselho tutelar. Então, chegando ao conselho dizendo, olha, queria dizer uma coisa para a senhora, tô achando que a filha da minha vizinha está sendo cooptada por um bando para poder traficar drogas. Imagina, se essa conselheira tutelar fizer parte da quadrilha, a denúncia não prospera. Então a gente está diante realmente de uma organização criminosa poderosa, com um trabalho complexo e disposta a ganhar espaço e terreno. E que bom que a polícia conseguiu dar um ponto final nisso. Só ficamos aqui fazendo mais uma vez um pedido encarecido para que na justiça esses mesmos integrantes tenham um tratamento adequado e não benéfico, como a gente está acostumado a ver, porque leva dinheiro público para poder pagar policial inteligente e capaz para colocar criminoso desse jeito atrás das grades, para depois a gente ter o escárnio de se deparar com uma decisão judicial que coloca todo mundo em liberdade de novo, é um desrespeito com as famílias que são afetadas pela dependência química, com as famílias que tiveram seus filhos e filhas aliciadas para trabalhar no tráfico de drogas, com todos nós contribuintes que pagamos pelo trabalho da Polícia Civil para justamente combater esse tipo de crime. Não podemos tolerar lei e judiciário benéfico com uma situação como essa. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Deixa eu tocar o jornal aqui agora, você vai conhecer a história de um aluno do 6º ano do ensino fundamental, 11 anos de idade. Ele teve um corte profundo no braço depois que se acidentou numa quadra de esportes na escola classe 16, em Ceilândia Norte. Esse menino precisou ser socorrido, levou 19 pontos para costurar o braço. A Kátia Gomes foi até a escola onde isso aconteceu e está com a gente agora ao vivo. Kátia, boa tarde para você. O que aconteceu aí, hein? Essa quadra de esportes agora está interditada? Oi, Malta, essa quadra de esportes está interditada sim. Esse acidente foi no dia 11 de abril, mas só agora essa história veio à tona. Foi exatamente nesta escola onde nós estamos aqui, que é o CEF 16 de Ceilândia Norte. A quadra ela fica ali naquela parte coberta, na parte de dentro do colégio. O João Pedro, que tem apenas 11 anos, estava na aula de educação física. A professora pediu que os alunos corressem em volta da quadra. E foi em uma dessas corridas que ele acabou esbarrando o braço em um gancho. Aquele gancho que fica preso na trave justamente para prender a rede do gol. Então, esse gancho ele estava ali exposto, ele acabou esbarrando no gancho e fez um corte profundo. Os professores ficaram ali desesperados, sem saber o que fazer, e a primeira atitude que eles tiveram foi ligar para os pais e avisar que o menino tinha se machucado na escola.
O pai dele veio até a escola e quando percebeu que o corte era bastante profundo, ele correu, pegou o filho, levou o menino para o Hospital Regional de Ceilândia, e lá ele foi atendido de forma emergencial, porque os médicos perceberam que a lesão era uma lesão muito séria e ele acabou recebendo 19 pontos, além, claro, de precisar tomar diversos medicamentos, né, para dor, para evitar ali alguma infecção. A escola, ela deu sim o suporte para a família, mas foi um grande susto, né? Inclusive, eu estou aqui com o Marcelo Celestino, ele é pai do João Pedro, o João Pedro também está aqui. Eles vão conversar com a gente agora, justamente para explicar sobre essa situação, né? Foi um grande susto. Primeiro, que quando a escola te ligou, falou que ele tinha arranhado. Então, até então, você não sabia da gravidade dessa lesão? Sim, eles me ligaram, eu tinha acabado de chegar em casa, e me ligaram. E eu me desloquei da minha casa até a escola. Só que quando eu cheguei na escola, eu vi verdadeiramente a gravidade que estava ali aquele corte. Estava bastante profundo. Então pegamos o João Pedro, levamos ele para o hospital. O diretor Marcelo foi conosco também, agradeço ele. Na verdade, ele ficou muito preocupado na hora. Mas nós temos em vista que a escola ela precisa sim de passar por reforma. Ali está exposto, ali uma criança se passar ali correndo ali, passar o pescoço, se for uma criança pequena, vai ter um corte profundo no pescoço. E nós sabemos que se acertar a jugular, infelizmente. E aí nós entramos em contato também com a assessoria aí do deputado Júlio César, ele tá nos ajudando, está apoiando aí também. Ele já parece que já entrou com o pedido de fazer a reforma na escola, não só nessa escola, como nas outras escolas também. A gente sabe, né, que é um problema sério. A manutenção de quadras aqui em Brasília, no modo geral, já é perigoso, mas dentro de uma escola é ainda mais sério. Com certeza, muito mais sério. Você socorreu seu filho, não foi? A princípio, a escola não chamou SAMU, não chamou os bombeiros. Na sua avaliação, eles erraram nessa atitude? Assim, de uma certa forma, sim. Mas assim, eu consigo observar que na hora ali todo mundo ficou desesperado, porque o corte foi bastante profundo. Quem via a situação que se encontrava o braço dele, ficava assustado. Então eu creio que eles ficaram assustados, não tiveram uma reação imediata. E sua esposa está grávida, né? Então um susto maior ainda para ela. Sim, ela está gestante, inclusive eu não deixei nem ela entrar dentro da sala para ver, porque como estava exposto, quando eu vi aquela situação, eu falei, não vou deixar ela ver, porque senão ela pode passar mal. Entendi. Deixa eu conversar aqui com o João Pedro, um minutinho, Marcelo. João, você estava me contando, né, antes da gente entrar ao vivo, que você estava ali no momento da sua atividade física, correndo, e você naquele momento nem percebeu que tinha se machucado. Como é que foi? Conta pra mim. Eu tava correndo, certo? Aí na terceira volta eu fui entrar na trave que tinha um gancho. Aí eu entrei, aí eu não vi o gancho, ele cortou meu braço e segurou a camisa. Quando eu fui tirar a camisa do gancho, aí eu vi que meu braço estava muito cortado. Aí os outros alunos da sala ficaram muito desesperados, falando para a professora que o menino tinha se machucado. Eu cheguei na professora, ela me levou para a direção ligou para o SAMU, para o bombeiro e foi ligar para o meu pai. Não ligou para o SAMU nem para o bombeiro e ligou para o seu pai? Sim, aí depois meu sangue estava muito quente, aí depois disso meu braço começou a doer muito. Foi quando meu pai chegou e me levou para o hospital. E aí no hospital você recebeu 19 pontos. Você ficou assustado? Fiquei muito assustado. Porque foi a maior quantidade de pontos que eu já tive. Nunca tive tantos pontos assim. E ainda está tomando remédio para dor? Você toda semana precisa trocar o curativo? Sim, toda semana eu tenho que ir lá no posto trocar o curativo. Você consegue mostrar pra gente pelo menos um pedacinho do seu braço? Eu sei que tá coberto, não precisa abrir não. Aquela hora que você mostrou pra gente, olha só, vocês... Ai, não puxa não, ai, não puxa, pode fechar. É porque tá bem exposto, eu tô com medo de acabar infeccionando. Mas aqui já dá pra ver, consegue mostrar, Magno, pra gente? Malta, ele puxou aqui e deu pra ver a parte exposta. Então assim, o pai me contou que um ponto infeccionou, então o machucado ainda está infeccionado, apesar de já ter aí bastante tempo, ainda está machucado, infeccionado. E dói ainda, incomoda? Mais ou menos, não dói tanto assim, mas de vez em quando dá uma doída assim. E você tem que tomar medicamento, então isso está aliviando a dor.
Me diz, depois você refletindo, você acha que podia ter sido mais grave esse acidente? Eu acho sim, porque se eu fosse menor, provavelmente poderia pegar no meu pescoço, uma parte mais acima, e eu poderia ter sido um corte muito mais grave do que foi no braço. E você também reclamou em relação à escola não ter chamado o SAMU ou os bombeiros. Você acha que eles precisavam ter chamado sim? Teria tido um atendimento mais rápido para você? Sim, eu acho sim que eles deveriam ter chamado. Porque meu pai não ia poder costurar lá dentro. E se tivesse sido um corte, sei lá, muito mais fundo, ou pegado na veia, eu poderia morrer bem na escola mesmo. Se ele ligar pro bombeiro, SAMU, nada. Pois é, olha, Malta, é uma situação assim, a gente está narrando, né, contando o que aconteceu com o João Pedro. Assim, graças a Deus não aconteceu nada muito grave, mas como ele disse, como o pai dele disse, se atinge uma criança no pescoço, a história com certeza teria sido outra, o final teria sido outro. Então eu acho que vale sim um alerta para o governo, né, um alerta para as escolas ficarem de olho na situação não só das quadras, né, mas situações perigosas que os alunos podem encontrar dentro da escola, né, uma situação muito complicada. Agora o menino aí, 11 anos, está com esse corte profundo, uma infecção no braço, tentando tratar, e o pai, claro, cobrando uma providência. Ele, inclusive, registrou uma ocorrência na delegacia em relação a esse acidente, viu? Ô, Kátia, a gente teve alguma resposta da Secretaria de Educação? Sim, tivemos sim. Mais cedo, né? Eu cheguei aqui bem cedinho, já tinha conversado com o Marcelo. Eu tentei falar com o diretor da escola e a informação que nós recebemos é que ele estava em uma reunião com a regional de ensino. Eu acredito que ele estava justamente tratando sobre esse assunto. Bom, mas a produção, ela pediu uma nota para a Secretaria de Educação e eles informaram que prestaram todo o atendimento para o aluno, inclusive fizeram visitas na casa dele. E disse também que a quadra, ela está interditada desde o dia do acidente e não deram previsão. Também não detalharam se essa quadra vai passar ou não por reforma. Só falaram isso, que eles estão dando, já deram também assistência, né, para o aluno e que a quadra ela segue interditada. E aí tem o outro lado, né? A quadra está interditada, já tem quase um mês essa situação. E será que os alunos estão sendo prejudicados na aula de educação física, né? Porque aí não reformaram a quadra, não resolveram o problema. Enquanto isso, a quadra ela fica interditada. Pois é, Kátia, muito obrigado. Eu acho que tem duas coisas para a gente questionar aqui no final. A primeira delas é a manutenção desses equipamentos, né, públicos que as crianças utilizam especialmente na atividade física e em outras atividades na escola. Realmente é muito perigoso. Se tiver um arame solto, realmente causar o que causou ali no João Pedro, a quem desde já eu agradeço a entrevista e a participação. E segundo, que as escolas adotem realmente um protocolo. É preciso saber automaticamente o que tem que fazer. Se a gente tem que chamar SAMU ou se a gente tem que ligar para o pai, dependendo da gravidade da situação. Kátia, você queria complementar alguma informação? É com você. Isso, agora eu acabei de falar a nota, né, da Secretaria de Educação, dizendo que eles prestaram todo o apoio, inclusive fizeram uma visita na casa do João Pedro e o pai dele balançou a cabeça aqui dizendo que não. Então eu vou até confirmar essa informação. Ninguém visitou a família na casa, foi ver o estado de saúde dele? Não, de jeito algum, de forma alguma. Na verdade, no dia quem foi ao hospital conosco foi o diretor Marcelo, ele foi. Só que depois disso também, a respeito de medicamento, nós compramos os medicamentos, curativo, quem correu atrás fomos nós também, então não teve essa visita não. E ainda ficou esse prejuízo, né? Pagar medicamento. Sim, e foi muito, né? Muito remédio que ele, inclusive, está tomando até hoje, esses medicamentos. Né? Anti-inflamatório, curativo, tem que fazer. Agora nós estamos fazendo o posto. Mas nós estávamos tirando do nosso bolso para estar arcando, né, com esse gasto. E agora fica também esse alerta, né? Porque, igual eu comentei, a quadra continua fechada, interditada, os alunos estão sendo prejudicados, né? O seu filho está machucado. É preciso ter mais uma sensibilidade em relação a essas reformas. Sim, nós pedimos aí aos órgãos, né, responsáveis que venha visar, que venha fazer uma visita, não só nessa escola, como nas escolas do nosso entorno. Todas as escolas e ver como está a gravidade, né, porque não tem esse suporte. Os alunos ali, eles correm, mas não tem essa proteção, tem que ter uma fiscalização. Então isso não está ocorrendo dentro das escolas. Tá
certo. Então, muito obrigado, Marcelo, pelas informações. Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia. Queria só pedir, então, que a nossa produção rebatesse a Secretaria de Educação, porque se a gente pede um posicionamento e eles devolvem pra gente dizendo que tomaram providência, inclusive visitaram a família, aí vem o pai agora ao vivo e rebate e diz que não foi, uai, estou supondo que vocês tenham se enganado. Alguém disse que visitou, mas não visitou. Mas não pode levar a gente a trazer uma informação falsa aqui no ar. Então, Secretaria de Educação, manda uma nota corrigindo aqui para nós. Confirmou que o sanduíche Mac Picanha não tinha picanha e acabou retirando o lanche do cardápio após receber uma notificação do Ministério Público. Quando o PROCON começou a analisar os documentos publicitários, viu que, na verdade, se tratava do sabor desses ingredientes ou do aroma desses ingredientes, e não necessariamente do próprio ingrediente na composição. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor protocolou denúncia contra a Del Valle. As embalagens da linha Fresh podem induzir o consumidor a acreditar que os sucos são feitos de fruta, quando, na verdade, tem menos de 2% do ingrediente. A bolacha Nesfit também foi denunciada por propaganda enganosa, por citar um mel que não está na composição do produto. E quando a gente está falando de publicidade de alimentos, a composição do produto, do alimento, é uma informação, sem dúvidas, essencial para o consumidor realizar sua escolha. Se for comprovado que o consumidor foi levado ao erro, a empresa pode ser multada por publicidade enganosa em mais de 11 milhões de reais. A publicidade de qualquer produto tem que ser transparente e verdadeira. Quem compra tem que saber o que está comprando. Este publicitário, como consumidor, pede mais clareza às empresas. Eu acho que eles teriam que colocar uma informação mais correta, né? Ser mais claro na hora de você informar o consumidor. Esses casos que já ganharam um apelido de hambúrguer fake viraram até pauta no Senado. A Comissão de Controle e Defesa do Consumidor aprovou a realização de uma audiência pública para debater o tema. Será que vem por aí a CPI do hambúrguer? André Anelli. O requerimento foi aprovado sob o argumento de parlamentares que consideram que os casos de hambúrguer fake estão enganando a sociedade. A referência é em relação ao sanduíche Mac Picanha, do McDonald's, que não possui picanha, e também ao sanduíche Whopper Costela, do Burger King, vendido sem costela. As duas redes de lanchonetes já foram proibidas pelo PROCON de vender esses produtos no Brasil. Na audiência pública do Senado, devem participar representantes das empresas e também consumidores que denunciaram as irregularidades, além de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Obrigado, André. A gente já mostrou aqui no jornal diversas vezes alguns crimes em que autores, os criminosos, eles tentam apagar todo e qualquer vestígio para não serem descobertos. Por exemplo, tem criminoso que esquarteja e bota fogo no corpo da vítima, para dificultar o esclarecimento do crime. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal tem investido em métodos tão sofisticados de investigação forense que tem conseguido identificar o material genético, mesmo se o corpo da vítima tivesse sido queimado ou até repartido em pedaços, para não deixar nenhum crime brutal passar despercebido ou sem punição. Vamos ver a reportagem. Um crime macabro que chocou não só os moradores do DF, mas também toda a Polícia Civil, chegou a um desfecho. André Soares Ferreira, de 39 anos, foi condenado a 28 anos de prisão por ter assassinado, esquartejado e carbonizado o amigo Antônio Carlos Pires de Lima, de 33 anos. O crime ocorreu em 1º de outubro de 2021, em Samambaia. De acordo com as investigações, a vítima foi morta com golpes de tesoura enquanto dormia na casa onde morava com um assassino. Depois, asfixiada com uma luva de motociclista. André também teria bebido o sangue da vítima. A gente não tinha um corpo. A gente começou a investigação sem um corpo, com uma denúncia anônima de que uma pessoa tinha sido assassinada e os restos mortais teriam sido jogados no matagal. A gente não sabia onde era exatamente, e aí a gente começou a fazer as investigações e recuperamos uma imagem, e nessa imagem aparece ele vestido com uma capa longa, empurrando um carrinho
o que depois a gente comprovou que eram os restos mortais da vítima, que tinha acabado de ser esquartejada e jogada no matagal. Também a gente comprovou que essa vítima foi carbonizada e os membros foram segmentados. O corpo foi jogado em um terreno baldio e queimado com pneus. Após o assassinato e a destruição do corpo da vítima, André Ferreira colocou fogo no sofá em que Antônio dormia no momento do crime e limpou toda a casa. Na sentença, a juíza afirma que testemunhas informaram que o réu praticava rituais satânicos e que na residência foram encontrados desenhos de figura demoníaca na parede e a inscrição 666. A magistrada ainda destacou o nível de frieza, ousadia e destemor na execução do delito, já que ele utilizou a prática conhecida como micro-ondas, tirando da família da vítima a possibilidade de dignamente realizar o sepultamento do corpo. Um dos fatores primordiais para a investigação que resultou na condenação do André Soares Ferreira foi o trabalho do Instituto Médico Legal e do Instituto de Pesquisa de DNA Forense. O corpo estava totalmente carbonizado, quase impossível de reconhecer. Na seção de antropologia que faz a análise óssea, eles identificaram que o material era humano, a idade aproximada, o sexo, estimativa de altura e que grande parte das lesões aconteceu após a morte. A gente faz uma análise de todo esse material biológico, inclusive de partes moles, e foi possível encontrar vestígios de que essa carbonização se deu após a morte. Também notamos o uso de um material de serra, de um instrumento de serra, provavelmente uma cegueta, e também as marcas de serra tinham evidências de terem sido produzidas após a morte. A barbárie reduziu o corpo da vítima a 419 fragmentos ósseos que estavam carbonizados. A equipe científica da Polícia Civil precisou comparar o material genético dos ossos da vítima com o de parentes. Assim, confirmaram que o corpo era mesmo de Antônio Carlos Pires. O trabalho nosso foi identificar a vítima. Para isso, foi preciso fazer análise genética dos materiais coletados pelo Instituto de Medicina Legal. Então, foram coletados diversos materiais dos restos mortais, materiais diferentes e carbonizados. Então, aqui no Instituto, nós fizemos uma análise por meio de uma técnica específica para conseguir material viável geneticamente dos restos mortais. E conseguimos provar que aqueles materiais distintos, de fragmentos distintos, pertenciam à mesma pessoa. Mas quem era essa pessoa? Precisávamos identificar a vítima. Para isso, fizemos a comparação genética com familiares do desaparecido que residiam no Piauí. Contamos com o apoio dos colegas do Instituto de DNA do Piauí, que coletaram as amostras dos familiares, fizeram as análises e enviaram esse resultado para nós. Um trabalho conjunto de investigação, tecnologia e conhecimento em perícia tem trazido resultados positivos e alívio para quem sofre com a perda de uma pessoa querida. A excelência do resultado, ela é fruto de uma combinação, né, do esforço entre vários departamentos da polícia, né? Tanto iniciando lá na delegacia, né, com as primeiras persecuções, né, ir ao local de crime, depois o ML analisando o material, né, foi feito tanto um exame aqui dentro do ML, como foi deslocado uma equipe até o local para coleta de fragmentos, né, e depois encaminhamos fragmentos para o DNA. Então, são muitos atores, né, para a gente chegar a um resultado que, afinal, é o nosso objetivo, né, que é auxiliar a justiça e dar resposta para os familiares e vítimas. Porque pior do que enfrentar o luto de você perder alguém muito querido é jamais descobrir o que aconteceu, não é? A verdade dói, mas ela te liberta para deixar o luto para trás e viver a vida que tem pela frente. Então, muito obrigado a todas as equipes do Instituto Médico Legal e do Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal. Também muito obrigado ao delegado Rodrigo Carboni. Todas essas pessoas separaram um tempo na agenda para apresentar esse trabalho tão importante para a gente. Pessoal, estreia hoje às 8 da noite a peça O Grande Miserável, que é feita por 60 estudantes de 3 centros da juventude aqui do Distrito Federal. Você vai gostar de ver. Os centros atendem a jovens em estado de vulnerabilidade de Ceilândia, Samambaia e do Estrutural. E esse espetáculo conta a história de um empreendedor meio controverso que fez da miséria riqueza. É um trabalho lindo que marca a vida tanto de quem produz e atua, quanto a vida de quem assiste.
Sabe aquele misto de medo com ansiedade que deixa a barriga com a sensação de que está cheia de borboletas? É assim que os alunos de teatro do Centro de Juventude de Ceilândia estão se sentindo. E para alguns é a primeira vez no palco. Mas até para quem já tinha se apresentado antes, o retorno pós-pandemia tem um gostinho de estreia. É muito tempo, né? Sem pisar no palco, é muito tempo fora do presencial. Então até as aulas, elas têm aquele gostinho de, poxa, vou me jogar como se fosse a primeira vez. E aí acaba que você fica, caramba, que saudade que eu tava disso. O espetáculo, encenado por 62 jovens de várias regiões administrativas, conta a história de um famoso empreendedor controverso, que fez da miséria riqueza. Ele pega e contrata pessoas que estão com necessidade para pedir por ele na rua. E ele diz que isso que ele faz é super dentro dos parâmetros da lei, porque o que ele faz nada mais é sensibilizar o outro a devolver amor em forma de dinheiro. Os encontros do grupo começaram em novembro do ano passado. Para muitos, foram os primeiros ensaios presenciais. E juntos planejaram todo o espetáculo. É que, ao contrário do que muita gente pensa, não estava tudo pronto, só decorar. Eles precisaram elaborar tudo do zero. E para garantir que no dia do espetáculo não tenha falhas, eles ensaiam inclusive aos domingos. Na Páscoa, eles estavam aqui. Eu juro que não é pra comprar droga, eu vou comprar um pão. Essa música, por exemplo, é de autoria deles, assim como outras 4 que serão apresentadas. O Luciano é um dos compositores e estreante no palco. Estou um pouco nervoso, né? Mas também estou animado, porque é uma experiência boa, nova, assim. Mesmo pelo que eu já provei assim, com as pessoas aqui, já dá uma energia muito boa, né? Então, chegando lá, vai ser melhor ainda. E para conseguir desenvolver a peça, que normalmente levaria 8 meses, em 4, eles contaram com o apoio de vários profissionais das áreas de dramaturgia, figurino, canto. A gente precisa turbinar a experiência deles, para fazer com que a plateia tenha uma experiência presencial diferenciada. Esse foi o nosso objetivo também. Todo esse trabalho vai além das paredes da sala de ensaio. Leva cultura para quem assiste o espetáculo, mas também transforma a vida de jovens, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade. Nós tínhamos um jovem que saiu do tráfico, sabe? E outras jovens que tiveram depressão, e foram várias, que não conseguiam nem sair de casa, nem falar, e hoje estão aqui. Isso é importante demais, sabe? É superação mesmo. A empolgação deles foi tanta que correram atrás de parceria para quase tudo, já que não tinham recursos. E pedindo, conseguiram. O Grande Miserável! E para assistir ao resto da peça, que tem cerca de 1 hora de duração, vocês podem ir ao Teatro Newton Ross, Sesc Ceilândia, nos dias 4 e 5 de maio, a partir das 8 horas da noite. A entrada é franca, apenas 1 quilo de alimento não perecível. Moço, eu juro que não é pra comprar droga, eu vou ajudar meu irmão. Parabéns pra vocês. Virgínia, Solange Almeida, Jaque Cury, Viviane Araújo são famosas que você conhece. Eu te pergunto, o que todas elas têm em comum? Elas colocaram o chip da beleza, que está fazendo sucesso entre mulheres que buscam o sonho do corpo ideal. Esse chip da beleza é um implante de hormônio utilizado para favorecer a perda de gordura e o ganho de massa magra, massa muscular. A gente pesquisou sobre o assunto e descobriu que se trata de um implante que é absorvido pelo corpo e que tem uma duração aproximada de 6 meses. Agora, como o chip da beleza começou a se tornar um assunto recorrente, inclusive a viralizar nas redes sociais, a gente chamou um médico endocrinologista que é especialista nesse assunto para conversar com a gente. É o Dr. Henrique Neto, da clínica Viva Mais Longevidade. Henrique, boa tarde para você, muito obrigado pela presença. Eu começo te perguntando, apesar de estar sendo colocado como uma solução mágica para todo mundo, procedimento de saúde é coisa séria e requer cautela, né? Quem é que pode e quem é que não pode fazer o uso desse chip da beleza? Boa tarde, Felipe. Para mim é realmente um prazer estar aqui conversando com você e falar sobre esse tema aí que está bastante em alta, em evidência, né?
Então, antes de se fazer o uso da gestrinona, é necessário que você faça exames laboratoriais e, a partir daí, você avaliar se está apto ou não para fazer o uso dessa molécula, né? Então, de início, essa medicação, ela foi criada pelo Dr. Elcimar Coutinho há 40 anos, e ela teve esse nome dado pela apresentadora Hebe Camargo, né, que também fazia o uso dessa substância. Só que essa medicação, ela tem realmente a principal função de fazer com que você trate alterações ginecológicas. E a questão da beleza é só um bônus, é um plus, né? Então, quer dizer, essa substância, ela pode ser usada para alterações ginecológicas e consegue realmente fazer com que a mulher consiga ganhar massa muscular, perder gordura, mas tem as indicações, né? Então, quer dizer, existe uma dosagem ideal. E hoje em dia a gente vê essas alterações de colaterais porque realmente é uma dose acima da necessária ali para aquele caso, né? Então, é um tipo de ferramenta que é para ser usada de maneira personalizada e nem toda mulher tem a indicação para fazer o uso dessa medicação, a gestrinona, né? Entendi, Henrique. Peraí, deixa eu tirar uma dúvida então. Quer dizer que a mulher tem que ter uma condição de saúde específica, ela tem que precisar tratar algo antes, aí a beleza vem como efeito colateral? O que está sentindo? O que precisa tratar uma mulher que tem necessidade de usar o chip da beleza? Não, aí são duas coisas diferentes, né? Por exemplo, uma mulher que tem endometriose, que tem mioma, que tem alterações ginecológicas de TPM, ela faz o uso da gestrinona porque ela é capaz de solucionar esses problemas, porque leva à menorreia, a mulher deixa de menstruar e trata esses problemas aí ginecológicos. Só que também pode ser usada com o uso na mudança de composição corporal, porque ela tem esse benefício de baixar uma proteína chamada SHBG no sangue da mulher, que automaticamente faz a testosterona dela aumentar, e por isso você tem os benefícios da gestrinona. Então a gestrinona, ela consegue fazer um papel hoje que o anticoncepcional fazia antes. Então, quer dizer, é uma molécula que ela consegue tratar alterações ginecológicas e, somado a isso, melhorar o ambiente metabólico e hormonal, propiciando com que ela melhore a composição, ganhando massa, perdendo gordura, daí o sucesso. Mas são indicações distintas. Pode ser ginecológica e também nessa questão de estética corporal. Entendi. Então também se for a avaliação de que a pessoa precisa realmente perder ali uma quantidade de gordura grande até por fim de saúde, o médico pode terminar fazendo a indicação desse medicamento. Agora, tem que também tomar alguns cuidados aí, Felipe, que se a pessoa está em sobrepeso, está muito acima do peso em relação ao percentual de gordura, você tem que emagrecer primeiro, porque aí está alguns dos colaterais que a gente presencia. É a má indicação, por exemplo, numa paciente que está muito acima do peso. Então, ela consegue, com esse ambiente aí inflamado, ter mais alterações relacionadas à colateral. Então, essa é uma indicação, né? Então, agora, o que não pode ser vendido é uma ilusão de que esse produto vai fazer com que você tenha um corpo X ou Y. Ele apenas coloca o seu ambiente propício para você, através de pilares como exercício e alimentação, consiga chegar no seu ambiente. Então, o que não pode ser vendido realmente é essa ilusão, isso não existe. Então, é um plus, é um bônus para quem tem bons hábitos de vida. Melhora a celulite, faz com que a pessoa tenha um rendimento melhor nos treinos, faz com que aumente a libido, o desejo para a vida, né? Então, quer dizer, esses são bônus realmente da substância. Então, é importante lembrar que você tem que ter alimentação equilibrada, balanceada, exercício físico, e aí a gestrinona entra com uma ajuda, e uma ajuda excelente, para você conseguir chegar naquela meta, né, que você quer de corpo ideal. Henrique, deixa eu só perguntar aqui para a diretora. Diretora, a Virgínia tá grávida? Eu esqueci, agora eu não lembro. Tá, não tá? De novo? Tá grávida do... Tá não? Eu achei que tava, eu ia falar assim, aumentou a libido, então já deu até resultado. Entendi, doutor. Então, tem um caminho a se percorrer antes de usar esse medicamento para poder chegar ao resultado final, não pode usar de forma irresponsável. Mas você deixou isso muito claro.
Ó, tá grávida sim. Aí eu fiquei na dúvida se estava ou se não estava, então realmente teve vários efeitos colaterais bons para ela. Henrique, muito obrigado pela presença, tá? Eu acho que o nosso público entendeu, eu te agradeço, até porque essas questões de saúde são tão delicadas que toda vez que a gente trata e esclarece o nosso telespectador, eu acho que a pessoa tem mais informação para tomar decisões conscientes. Muito obrigado, viu? Felipe, foi um prazer. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Gente, termina hoje às 11h59 da noite o prazo para você ficar em dia com a Justiça Eleitoral e poder votar nas eleições de outubro. Aqui no DF, atenção, cerca de 30 mil pessoas estão com alguma pendência no título de eleitor, viu? A repórter Kátia Gomes está em um cartório eleitoral e tem mais informações pra gente. Kátia, 2 perguntas. Onde que você está exatamente e tem fila por aí nessa reta final? O brasileiro deixou para a última hora para resolver a questão do título de eleitor? Como sempre, né, Malta? Como todo bom brasileiro, eles deixaram sim para a última hora. Eu estou aqui em Ceilândia, no cartório da 8ª Zona Eleitoral. E não tem só uma fila enorme, mas tem um solzão também aqui de rachar. Deu até uma peninha, eu conversando aqui com algumas pessoas, né? Tem gente esperando há mais de 4 horas na fila e ainda não conseguiu ser atendido. Ou seja, a fila está andando bastante devagar, né? Mas infelizmente hoje é o último dia, então aquelas pessoas que não conseguiram regularizar o título, né? Ou tirar o título de eleitor, ou fazer a transferência, e aí tem só até hoje para regularizar a situação, porque senão não vai conseguir votar. E nesse último mês, né, o TSE deu um prazo grande, mas aí nesse último mês houve um número muito grande de pessoas que procuraram, né, ou regularizar ou tirar o título de eleitor. Para você ter uma ideia, foram mais de 7 milhões de solicitações. E só ontem, na última terça-feira, foram mais de 1 milhão de solicitações. Para você ter noção como que tem sido grande essa procura, na segunda-feira o site do TSE acabou caindo, tendo uma instabilidade, né, saindo do ar, justamente por conta da grande quantidade de pessoas que têm procurado esse serviço. Inclusive o Rodrigo, como eu estava conversando aqui com ele, Rodrigo vai tirar o título de eleitor, ele tem 17 anos. Rodrigo, você deixou para hoje, por quê, Rodrigo? Já está aqui há mais de 4 horas. Isso mesmo, porque a gente tem que trabalhar, né? Aí tem vezes que não dá tempo. Aí hoje, como é que você fez então? Hoje eu deixei fechado. Hoje você não trabalhou? Não. Já tá aqui há um tempão, né, Rodrigo? Tem um bom tempo, viu? Até arrumou um banquinho, tá até confortável, mas é difícil, né? É difícil, mas como a gente conversa aqui, a mulher arrumou branquinho pra mim, eu tô tranquilo agora. Tá. E eu fiquei até feliz com a sua atitude, né? Você fez questão de tirar seu título, você tem 17 anos, então você quer participar dessas eleições. Exatamente, porque esse governo que tá aí não dá, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que votar, né? Isso que é importante, né? Exercer aí a sua cidadania. Deixa eu tentar conversar com mais alguém. Ela não quer falar, ela já fez assim, não, pra mim. Tudo bom? Você veio hoje também. O que você veio fazer aqui? Qual que é o seu nome? Regularizar. Tem umas 2 eleições que eu não consegui votar, entendeu? Aí acho que eu vou pagar uma multinha aí pra poder... Não conseguiu regularizar pela internet? Não consegui de jeito nenhum. A gente tenta, não consegue. Aí teve que vir presencialmente. Exatamente. Malta, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, a fila começa aqui, né? E vai dando a volta pra cá, ó. Vai se perdendo ali no meio daquelas banquinhas, vai até lá no final. Então, assim, o pessoal que tá aqui esperando, quem conseguiu uma sombrinha emprestada, vou pedir, Magnum, vem aqui, tentar falar aqui com essa senhora. Quem conseguiu um banquinho emprestado se deu bem, uma sombrinha também. Vocês estão aqui, a senhora tá confortável, né? Tá esperando aqui com um banquinho, com a sua sombrinha. Sim, mas não é pra mim, é pra minha futura nora. Sua futura? Olha, meu Deus do céu, mas que sogra boa é essa? Mulher, eu quero uma dessa também, onde é que arruma? A senhora veio pra ela e tá aqui desde que horas? Desde umas 9 e pouco, 9 e 10 horas, entre esse período. E cadê ela? Ela foi em casa e eu disse que não era pra demorar, era pra vir. E aí a senhora tá aqui por enquanto segurando? Eu tô segurando aqui a barra pra ela. Tá certo, então ela vai fazer o que aqui? Ela vai fazer o título. Não tem ainda? Não. Ó, a fila andando. Pois é, Malta, essa situação aqui é bem comum. Inclusive, eu conversei com uma mulher que ela é mãe, ela estava aqui esperando para a filha dela, que é menor de idade, e a menina estava na escola. Então, ela também chegou aqui por volta de 8 e pouco da manhã.
está aguardando a filha chegar da escola, ou seja, né, mãe é mãe, né, o que as nossas mães não fazem pela gente, e aí esse sacrifício no último dia. Então, inclusive o TSE, Malta, ele orienta que as pessoas que deixaram para o último dia tentem fazer a regularização ou tirar o título pelo meio virtual, porque com certeza o resultado em todos os cartórios, ou pelo menos quase todos os cartórios eleitorais, é essa daqui, né? Fila grande, espera. E aí é melhor fazer em casa mesmo, mais confortável, no computador ali, pela internet, que também funciona. Kátia, pelas informações, pela internet você tem até às 11 horas e 59 minutos de hoje à noite. E agora é 12h59, é o noticiário. No Núcleo Bandeirante, a Polícia Militar prendeu um neto que estava ameaçando a avó de 75 anos com uma faca. Vitória Melo, que história absurda é essa? Felipe, esse homem de 21 anos estava fora de controle. Os policiais contaram que quando chegaram ao local, a idosa estava fora da residência, muito nervosa, e disse que o neto, que mora com ela, estava quebrando os objetos da casa e pegou uma faca, estava ameaçando todo mundo de morte. Aqui ao meu lado está a tenente Atrícia da Polícia Militar, lá do Núcleo Bandeirante, que vai contar pra gente detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, tenente. Como que foi essa situação? Boa tarde a todos. A Polícia Militar, através do 190, recebeu um chamado para atender uma ocorrência de ameaça. Quando a guarnição chegou ao local, o agressor e a vítima estavam na garagem da casa. E o agressor, muito nervoso, proferindo palavras de baixo calão, ameaçando a senhora com a faca na mão. E a senhora muito desesperada, preocupada e pedindo socorro da polícia. A guarnição deu ordem para que o autor largasse a faca e cessasse com a situação. Ele obedeceu, largou a faca. A Polícia Militar, com autorização da senhora, adentrou a residência e procedeu à prisão do indivíduo. A princípio ele resistiu fisicamente e a Polícia Militar foi necessário que ela usasse o uso moderado da força e efetuasse a prisão do indivíduo. Tinham outras pessoas nessa casa? A idosa estava sozinha com esse homem? Não, havia mais duas pessoas, né? A irmã do agressor e a tia dele, que também presenciaram toda a situação e também foram vítimas, né, das ameaças. E esse jovem, né, ele morava na casa, era neto, né, dessa vítima, é neto dessa vítima, e ela contou se existiam outras ocorrências de agressão, era um surto de abstinência de droga, era um surto psicótico, tem detalhes? Ele é neto da vítima, mora lá. O que ela relatou à guarnição é que ele já é um rapaz muito problemático, né, com várias passagens pela polícia, usuário de drogas, possivelmente, não foi possível constatar, mas possivelmente ele estava sob efeito de drogas e ela não falou se chegou a ter outras situações desse tipo, né? Dessa gravidade, acredito que tenha sido só essa situação. E é importante essa ação rápida da Polícia Militar, esse homem que estava descontrolado, com uma faca na mão, ameaçando as pessoas de morte, a própria família, né? Sim, certamente, né, a rapidez com que a guarnição chegou à residência foi determinante para que a situação não tivesse um desfecho mais trágico, né? Não havia nada que impedisse ele de agir. Então, a qualquer momento, ele iria agredir a senhora, agredir as outras pessoas que estavam na casa, ou fazer qualquer coisa, né? A Polícia Militar chegou exatamente no momento certo para deter a agressão e controlar a situação. Muito obrigada, tenente, pela participação. É isso, Felipe, a importância, né, dessa ação imediata da Polícia Militar. Eu volto com você. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Deixa eu fazer aqui algo rapidinho que a gente adora fazer, que é colocar sua foto na tela. Hoje é a foto da Esther Costa Reis, que mandou uma mensagem lá pelo Instagram. Coloca aqui pra gente, Ronald, @FelipeMaltaTV. A Esther mandou a seguinte mensagem: Oi, Felipe, eu sou a Esther Costa Reis, sou sua fã, assisto ao seu jornal todos os dias, no sábado também. Posso almoçar na sua casa? Eu que te pergunto, Esther, se eu posso almoçar na sua casa, você deixa? Obrigado, viu, família, por vocês acompanharem a gente todos os dias. Se você que tá em casa também quer ver a sua foto aqui na tela do nosso jornal, pra gente te agradecer pela companhia de todos os dias, é só mandar aqui, ó, @FelipeMaltaTV, tá bom? E 4 de maio, que é hoje, é um dia conhecido mundialmente como o Dia do Star Wars, uma das franquias cinematográficas mais famosas de todos os tempos e que reúne fãs de todas as idades.
O primeiro filme da saga é de 1977. Até hoje são produzidas séries, desenhos e outros filmes relacionados ao mundo do Star Wars. Ainda mais depois que a gigante do entretenimento Disney comprou os direitos da franquia, né? O repórter Maicon Leão tá com a gente ao vivo e fala agora sobre esse dia especial. Maicon, onde é que você tá? Oi, Malta, boa tarde pra você. Pra todo mundo na casa, eu tô de olho no filme aqui, a gente conseguiu um intervalinho pra assistir, sabe por quê? Hoje, 4 de maio, é justamente o dia, principalmente dos fãs dessa saga que tem índices de bilheteria recordes mundiais se encontrarem. O dia é até um trocadilho, na verdade, vem do inglês, minha professora de inglês vai ficar brava comigo, mas é bem assim, ó. May the Force... Já errei tudo, né, gente? Vamos falar com quem entende? Vou pedir pra gente dar uma pausa aqui, levantar. Eu até peguei uma espada do Mestre Jedi enquanto eles levam pra gente testar. E já deu errado minha espada, pera aí. Aí, deu certo. Gente, vamos ali pra gente mostrar as coisas e até pra... Explicando, o Davi vai me explicando aqui. Ele é melhor de inglês do que eu. O que representa esse dia 4 e como que surgiu isso? Boa tarde. Boa tarde. O nome do dia 4 vem do trocadilho, que é May the 4th be with you, que vem do May the Force be with you, que a força esteja com você. E aí, justamente por conta desse trocadilho, o dia 4 de maio virou o dia de reunir com os amigos, os fãs de Star Wars, justamente para rever os filmes da saga, já que a gente está falando, são 11 filmes, várias séries, desenhos, tem de tudo, livro, bonecos, e aí, quem é fã de verdade e colecionar as coisas, igual você, né, Felipe? Isso aqui não é nem tudo que eu tenho, muito menos o que ele tem. É boneca, é brinquedo, é nave... livros, tem as séries também, é muita coisa e a gente gosta de consumir o que o dinheiro permite, né? O que a saga representa pra vocês? O que mais chama a atenção? São histórias, primeiro o escapismo, né? Muito massa estar aí num mundo diferente do nosso, com tanto problema, e também é legal, é fantasia, é uma mistura de magia com espaço, naves, alienígenas, tem vários planetas, você sempre tá num lugar diferente. É divertido. É divertido, traz um pouco daquela sensação de ser criança, mesmo quando adulto já. Davi, o Felipe trouxe pra gente um pouquinho, mas o que mais te chama a atenção desse universo todo? Porque agora falou, quando a gente começa a assistir o filme, a gente se teletransporta para outra dimensão. Total. As possibilidades que esse universo traz são inúmeras. Então, como você mesmo falou, tem 11 filmes, mas também tem uma quantidade enorme de séries de animação, tem os brinquedos que a gente coleciona, tem quadrinhos, livros e sempre tem mais história para contar. O universo ele é muito rico nesse sentido. Para quem está em casa, isso aqui é uma nave especial, além de espacial, né? Exatamente, essa aí do meu amigo Felipe é a Millennium Falcon, né? É a nave que eles usam na primeira trilogia, mas também vai aparecer em outros momentos. É história, conhecimento, e a gente vê que é uma saga, malta, que como eu adiantei no início do filme, do nosso link, já virou filme no início do nosso link, que tem recorde de bilheteria em todo o mundo, não é só no Brasil, só nos Estados Unidos, é uma saga que ganha desde a curiosidade das crianças, até mesmo os adultos, que como o Felipe falou, na hora que começa a assistir, volta a se sentir criança? Eu estaria mentindo se dissesse que não, dá aquele ânimo e você só quer curtir ali, você se perde um pouco. Uma brincadeira até. Malta, falando em curtinho, cadê a sua espada? Pega a outra espada ali, ó. Lá vai eu de novo, eu não dou conta. Espera aí. Por que a dele é maior? Espera aí no impulso, vamos lá. E aí, eu vou deixar para quem entende, essa é a sua. Como é que funciona as brincadeiras? Porque elas estão aqui, a gente vê nos filmes, vocês compraram, como é que funciona? Acho que chega uma idade que a gente para de brincar assim, mas tem muito jogo, por exemplo, videogame de Star Wars que é divertido, tem jogos de tabuleiro, jogo de dado, as brincadeiras, elas amadurecem junto com a gente até, mas o Star Wars sempre se mantém, isso aqui é mais decorativo. Eu fiz essa brincadeira porque se for brincar e estragar, o prejuízo é grande, é por isso que ele não quis inventar de fazer a guerrinha das espadas, mas quando você cansa de ver o filme, você tem vídeo, tem videogame, tem livro, tem tudo, não dá pra ficar fora da saga. Não dá, não tem nem desculpa para acompanhar. Os filmes são velhos, tem DVD, tem CD, tem na internet, tem nos streamings, tem videogame, tem livro, tem quadrinho, tem de tudo. Não tem como escapar. Para quem ainda não conhece, o que você fala da saga? Nossa, pergunta bem difícil essa, na verdade, mas eu falo que, assim, tem de tudo um pouco. Então você pode ter o gosto mais diferente, você vai encontrar alguma peça de Star Wars que vai conversar com você, seja na série, seja no filme, seja no jogo, você vai se divertir de alguma maneira.
Então, gente, vou deixar o pessoal voltar a assistir o filme, que a gente deu uma pausa ali, mas muito bacana trazer esse pouco de conhecimento para você que está em casa. E se não conhece, vale a pena, viu, malta? Porque é uma saga incrível, incrível, incrível. Eu já vi alguns filmes e fico assim, preso, curioso, dá até vontade de dar uma passeada pelo espaço. Ô, Michael, você acredita que eu nunca vi? Eu ainda tenho que ver. Muito obrigado pela participação, agradeço aos meninos pela entrevista. Para você de casa, que a força de Deus esteja com você. Obrigado pela companhia, até amanhã. Tchau.